Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você que nos assiste. Quanto tempo você gasta no transporte público para chegar ao trabalho, para ir fazer suas compras, para voltar para casa? E essa é uma questão central nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, né? É o deslocamento, a mobilidade, a facilidade com que você pode se apropriar dos bens e da riqueza da cidade, né? Mas acontece que o problema é um congestionamento, é um modelo que parece que já não pode mais ser dessa forma, né? E a qualidade de vida nas cidades cai justamente por causa disso. Temos um trânsito, às vezes, infernal para enfrentar, ou temos escassez de transporte, enfim, quer dizer, tem toda uma problemática que é a da mobilidade urbana, que nós vamos tratar hoje com um especialista nessa área que eu vou apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar o Nazareno Stanislau Afonso. O Nazareno, um velho amigo, ele é especialista em mobilidade. Ele é arquiteto, é urbanista da mobilidade, ele participa já foi secretário de Transportes de Porto Alegre, de Santo André, ele participa do Fórum Nacional da Reforma Urbana, junto com os movimentos sociais, é um militante dos movimentos sociais, né? E é um especialista nessa área que vai nos ajudar a compreender, então, que situação é essa que a gente vive nas cidades hoje e se é possível mudar alguma coisa, se é possível a gente ter uma cidade mais amigável para os seus cidadãos, uma mobilidade maior, né? Então, Nazareno, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui, né? Eu queria começar perguntando o seguinte: como é que você avalia a situação da mobilidade hoje em dia nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades? Ela está atrapalhando, ela está ajudando? Que papel ela tem, né, na vida dos cidadãos? Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer, Silvio, estar aqui com você. Você é um grande amigo, uma história longa de amizade entre nós dois. Esse tema é um tema que eu costumo dizer que a gente não fala nem de política, a gente fala de cultura. Então, existe uma cultura carrocrata no Estado brasileiro que enxerga, que se submete ao uso do automóvel como a forma de deslocamento, de mobilidade da população. Acontece que o automóvel, ele transporta muito poucas pessoas comparado aos outros modais. O que é os outros modais? Andar a pé, bicicleta e principalmente o transporte público, que deveria ser o sistema estrutural de toda a mobilidade brasileira. Mas, na realidade, o sistema estrutural que o Estado brasileiro tem feito é promover constantes privilégios ao uso do automóvel. Aí, o que é esses privilégios? O primeiro e o mais estrutural, ocupação do espaço da via pública. A via pública, nós aprovamos em 2013 a lei da mobilidade, e lá a gente diz que a via pública tem de ser ocupada proporcional ao que se transporta. O automóvel transporta, em média, no Brasil, 30%, com exceção de alguns lugares, como Brasília, que já passou de 50%, e várias cidades, por exemplo, do interior de São Paulo. Mas, e o sistema viário, como é que é ocupado? É ocupado de 80% a 90% pelo automóvel. Então, esse aí eu acho que é um primeiro elemento estrutural que eu tenho lutado muito tempo, lutado junto com movimentos sociais, com todos aqueles que defendem qualidade no transporte público, para que a via pública seja ocupada de outra forma. E o que significa isso? Significa, em primeiro lugar, antes de falar de metrô, falar de outras coisas, é tirar o ônibus do congestionamento do automóvel.
o que significa é criar vias prioritárias, que a gente chama faixas, ou vias segregadas para o transporte público. Isso os resultados são fantásticos. E o principal resultado é aquilo que você estava falando no começo, devolver vida para aqueles que usam o transporte público com redução de tempo de viagem. Então, a pessoa chega mais rápida ao seu local de emprego, lazer, o que seja. Mas, para isso, você tem que tirar o ônibus, principalmente o ônibus. Eu não falo ônibus, é que a população no Brasil ela é transportada fundamentalmente por esse modal. Né? E tem os outros, né? Andar a pé, por exemplo. Ninguém considera que isso aí seja uma forma de deslocamento, só que isso aí grande parte das pessoas se deslocam, mas aí entra uma outra discussão bem longa, né? Deslocar a pé, por exemplo, a via pública, ela é iluminada, a do pedestre não é iluminada. As pessoas, para se deslocarem, não fazem. E a via do automóvel, que a gente chama, porque ele ocupa a maior parte, ele tem lá o farol, tem luz. Eu até brincava uma época que o poder público deveria dar lanternas para a população, já que ele não cuida onde se desloca o pedestre. Depois aí tem outro tema que é muito pouco, não é considerado como mobilidade, que é o deslocamento por que a gente chama os modos ativos, no caso, a bicicleta, fundamentalmente, né? E é a mesma coisa. Quando a gente vai ver, agora, já de algum tempo, depois de muita luta, começou a ter espaços próprios para se deslocar de bicicleta. Mas, antigamente, as pessoas tinham de descobrir a forma de se deslocar, né? Então, esses são em cima das questões que você iniciou colocando, mas nós temos muita coisa para falar sobre mobilidade. Tem, sim. Inclusive, eu deixei de mencionar que você também foi secretário de Transportes de Brasília, não é? Isso. E temos lá um exemplo da relação do pedestre com o automóvel que eu acho que merece ser referido, né? Lá, Brasília, é onde eu considero que foi o projeto que mais me orgulha de ter estado à frente, né? Que é um programa que a gente chama de Programa Paz no Trânsito, que em 3 anos a gente reduziu 50% dos mortos. Quando eu cheguei lá em Brasília, eu fui ver qual era o maior problema de mobilidade e eu identifiquei logo de cara que se matava mais de 800 pessoas por ano. Eu digo, aí está o problema. Então, a gente fez um programa de governo envolvendo 7 secretarias, né? E eu digo que com uma proposta estrutural, que na época só existia em Campinas uma experiência, que é os radares de controle de velocidade, que eu chamo agora, que eu gosto de chamar de salva-vidas. Foi o elemento mais estrutural que nós tivemos na proposta, foi colocar 330 pontos de controle de velocidade de uma vez em todo o Distrito Federal. A outra foi reduzir velocidade de várias vias, né? Como é que chama? Duplicar algumas rodovias para onde tinha muito acidente, construir um batalhão de trânsito, que aqui em Brasília não tinha, né? Só tinha o DR e o Detran. Então, foi um projeto completo que ganhou a cereja, que eu digo a cereja do bolo, foi quando o Coronel Azevedo, que era o comandante do batalhão de trânsito, resolveu fazer os carros pararem na faixa de pedestre. E, para isso, o que foi feito? Foi uma campanha ampla, teve bailarinas atravessando a faixa, quem parava direitinho recebia uma rosa branca, tinha o faixa, várias coisas que houve, mas o principal foi ele colocar um guarda em cada faixa na data que foi marcada. Quando a população, o cara o motorista via o
o guarda de trânsito, ele freava, vinha o outro atrás, foi um mês de trombada, nós não cobramos a multa naquele período, mas eles tiveram de pagar a conta. Mas o que foi interessante é que depois disso, o automóvel começou a parar onde tinha pedestre. E foi aí que nós fizemos a primeira campanha pro pedestre e para a faixa. Por quê? Porque aí a faixa era segura. Aí houve reclamação na cidade que precisava ter mais sinalização, iluminação da faixa e várias coisas, mas o que aconteceu o que nós costumamos falar, é que quem deu cidadania para o pedestre foi o motorista de automóvel, ao parar na faixa. E isso tornou-se hoje uma marca de Brasília, né? Antigamente, o que se falava de Brasília é que Brasília não tinha pedestre. Nazareno, vamos entrar na questão mais estrutural, que é o Pois não. seguinte: você falou assim que o que sobra de espaço para o transporte coletivo, para o ônibus, é muito pouco em relação ao que se dá para os automóveis, né? E isso tem que ver com a precariedade do sistema de transporte público. Muita gente lança a mão do automóvel porque não dispõe desse serviço para atender a necessidade sua, do ônibus, né, ou do trem, sei lá. Quer dizer, e a gente tem que pensar também não só nessa questão, mas no custo que isso tem para o usuário. Quer dizer, a maior parte que toma ônibus é pobre, não é? E hoje em dia, por exemplo, o Lula está falando em tarifa zero, o próprio candidato a prefeito de Nova York, aquele progressista que está para ganhar lá, também está falando em transporte gratuito. Como é que é? Isso é viável? Olha, Silvio, é o tema do momento. Quando se fala com o movimento popular, que como você mesmo disse, eu estou aí na coordenação do Fórum da Reforma Urbana, e toda vez que eu participo das reuniões, o transporte público é colocado em segundo plano, porque o que querem discutir é habitação, saneamento, e o transporte termina não fazendo parte. E agora, a tarifa zero, essa proposta, ela passou a ser a palavra de ordem junto aos movimentos sociais. Várias prefeituras fizeram isso, só que qual é a questão fundamental que nos preocupa bastante? Transporte não é só inclusão. Quer dizer, imagina, eu digo todos agora vão poder usar o transporte, é gratuito. Mas que transporte vai ser gratuito? Nós vamos ter um transporte de que qualidade? Você imagine, se uma prefeitura tem um serviço mediano, como você mesmo está dizendo, ou mediano ou ruim, e põe a tarifa zero, e o que acontece? Pelo menos triplica o número de usuários. E o que a prefeitura tem de fazer? Ela tem de ter não só cobrir o que era o custo normal daquele serviço regular ou ruim, mas obter recursos para suprir aquelas 3 vezes, tem alguns lugares que chegou a 5 vezes mais usuários. Então, a nossa preocupação é que toda vez que eu pego, isso eu pesquiso, olho, quase nenhuma dessas entidades que defendem a tarifa zero apresenta como é que fica a qualidade de serviço, a não ser uma cidade que é referência, que é Maricá, que ela tem um recurso dos royalties imenso, é uma cidade rica, e lá ela, lógico, fez o serviço correto, ela ampliou a frota, fez um trabalho de integração com bicicleta e um monte de outras medidas, mas é uma cidade rica e não é um padrão. E quando se fala hoje, se diz, já existem 170 cidades que têm a tarifa zero. Acontece que nós que atuamos na área de transporte, a gente considera e trabalha com as cidades que têm sistema estruturado. E essas cidades são cidades acima de 100 mil habitantes e que termina ficando da ordem dos 240 cidades.
Eu ainda não fiz uma análise dessas 170, quais se inclui naquelas que a gente estuda como cidades que a gente tem de administrar o sistema de transporte, né? Então, a grande preocupação que nós temos na tarifa zero é se ela vem como um elemento que pode desestruturar o sistema. Você imagine, eu coloco a tarifa zero, de um momento para outro tinha uma área que não era atendida e aquilo ali se multiplica os usuários. Então, você teria de fazer um reestudo da cidade para ajustar essas novas demandas, fazer troncalização, integrar, fazer várias medidas. E o que o governo se esperar, o governo federal entra, mas é igual, ele entra, mas o que a gente defende? Defende que ele entra, mas ele não vai entrar de graça, certo? Então, ele vai ter de ver quanto é que o município entra, o que o Estado é fundamental entrar, porque a questão metropolitana é fundamental, né? E ele tem de entrar para ajustar, mas ele tem de entrar com recurso. Né? E é isso a nossa preocupação, não é só o governo federal entrar. Nós tivemos uma experiência no fim do governo Bolsonaro, e que foi algo muito importante, que foi o subsídio ao idoso. Então, ele colocou uma massa de recursos para subsidiar a questão do idoso. Você não tem ideia da dificuldade. Ninguém pode passar dinheiro sem ter regras claras, como é que você vai prestar conta. É um sistema complexo, né? Então, a nossa preocupação é isso entrar mais como um discurso ideológico, sem ver as consequências, porque o que a gente defende é isso. Nós defendemos a inclusão. Quanto mais pessoas usarem o transporte público, parabéns. Agora, a gente quer qualidade. A gente não quer fazer isso e depois você ter uma desorganização geral do sistema de transporte no país. Então, isso, para mim, não está claro daqueles que defendem a tarifa zero. Nazareno, nós estamos falando agora das cidades grandes, né? Quer dizer, e a gente pode até pensar nas maiores do Brasil, né? Quais são as modalidades de transporte que melhor se adaptam a essas regiões que são conurbadas, que tem uma cidade colada na outra, que é grande, né? Você está falando de VLT, BRT, metrô, sistema intermunicipal de transporte. Como é que é essa história? Aonde que tem que apostar? Isso aí é outra questão fundamental, né? Quando a gente vai tratar dessas cidades que eu estava te falando, né? A coisa fica mais complexa, mas precisa acontecer. Nós tivemos, infelizmente, com essa cultura como é que eu chamo? A cultura do automóvel, nós já tivemos rede de bonde maravilhosa, já tivemos um transporte que não era ruim, mas isso foi tudo destruído para receber o automóvel, o ônibus e tal. Então, o que a gente vê hoje? Que está acontecendo no Brasil? É o trabalho do BNDES, que eles pegaram 21 conglomerado e estudaram como é que está isso e elencaram um conjunto de ações de investimento no sentido de reorganizar o sistema de transporte dessas 21 aglomerações de região metropolitana. É isso que a gente está acompanhando agora, na expectativa de que esse trabalho do BNDES venha qualificar, né? Então, eles estão investindo, tem um investimento muito significativo em metrô, em VLT, veículo leve sobre trilhos, tá? O que a gente chama BRT, que são as vias exclusivas de transporte público, faixas exclusivas. E o que a gente espera também é que isso venha acompanhado de uma ação mais agressiva, mais de qualidade,
para que os municípios ampliem além disso, né? E isso vai nessa direção que a gente estava conversando no começo. O transporte público, como é que eu diria? Assumindo a parte do sistema viário que foi tirado para o automóvel, né? Então, todos esses projetos, quando a gente olha, o elemento estrutural é isso. A via pública começa a ser compartilhada com o transporte público e o automóvel perde privilégios. Não há restrição, perde privilégios. E outra coisa que nós temos defendido muito é que isso não pode ficar só na costa do poder público, porque o transporte público o transporte ele tem uma importância muito grande para, por exemplo, a indústria imobiliária. Então, a indústria imobiliária recebe uma valorização imensa e não distribui isso para o transporte público. Em todo mundo, o que está acontecendo de bons resultados é isso. Quer dizer, o mercado imobiliário ganha lucro, seja quando você implanta, é o caso, por exemplo, em Brasília, que eu costumo dizer, que cada extensão do metrô não é para melhorar a mobilidade de quem está andando, e sim para o mercado imobiliário que vai ter um lucro, porque o metrô, por exemplo, já chegou no seu limite em Brasília, mas eles continuam criando estação que, na realidade, vai ser só para o mercado imobiliário. Então, nós estamos achando que tanto o mercado imobiliário quanto o estacionamento público, né? A gente vê em alguns lugares a cidade inteirinha cheia de estacionamentos que não se paga nada, né? E nós temos que dizer que o estacionamento tem que ser cobrado, ele não é um espaço privado, né? Então, é isso que nós temos defendido. E agora, além disso, nós temos o marco legal do transporte público. Foi uma experiência que eu participei, que a gente criou um fórum consultivo no fim do governo do governo Bolsonaro, que a gente não tinha muita expectativa, né? Que foi as coisas que aconteceram no governo Bolsonaro que nos surpreenderam. Uma foi esse que eu já te falei, desse subsídio ao idoso, né? E o outro foi esse marco, que a gente criou um fórum, o que a gente chama Fórum Consultivo, com participação da indústria, do movimento popular, dos municípios, dos estados e tudo. E aí a gente começou, inicialmente, pensando de fazer um projeto para tratar do conjunto da mobilidade. Depois a gente disse, não, nós estamos já devendo para o transporte público um trabalho focado no transporte público. E foi isso que esse marco regulatório, marco legal, que a gente usa também essa palavra, ele foi produzido. Então, ele é um instrumento muito importante para a reorganização do sistema de transporte. Ele já foi aprovado no Senado e nós estamos agora com um cuidado imenso para ver se ele é aprovado na Câmara sem ter nenhuma alteração, senão ela tem de voltar para o Senado. Então, nós estamos aí numa expectativa grande, isso caminha bem. Já fizemos vários encontros, e há uma simpatia geral mesmo na Câmara, mas estamos esperando ainda essa aprovação. Então, esse vai ser. Então, a gente acha que hoje em dia o marco legal do transporte, juntando com uma solução para tarifa zero e mais uma outra coisa que a gente não começou a falar, depois a gente vai ver o Instituto MDT, da qual eu sou o diretor nacional. A gente está desde 2017 defendendo a ideia de um sistema único da mobilidade, um SUS do transporte público. Muito bem.
Realmente, o Nazareno, você tem muitas atribuições. Eu fiz uma apresentação muito curta sua. Você também é diretor nacional do Rua Viva, que é uma ONG que trabalha com mobilidade, e do Movimento de Exatamente. Defesa do Transporte, né? Então, agora eu acho que está um pouquinho mais redonda a sua apresentação, ainda que seja muito compacta, né? Uhum. Mas nós estamos às portas da COP30, que fala em Exato. poluição nas cidades, né? E parece que um dos principais contribuintes para essa poluição é o motor a combustão, né? Quer dizer, que nós estamos vendo os carros andar com isso, os ônibus andarem com isso, os caminhões andarem com isso. Tem jeito de se comprometer com um ar limpo da sociedade, pensando, né, no transporte? Olha, Silvio, eu tenho pensado muito nessa COP30 e eu tenho tido assim, não tenho visto assim com muitas esperanças, né? Porque, veja bem, quando a gente imagina a redução, a primeira coisa que a gente pensa é substituir a frota de automóvel, a frota de ônibus por, por, por veículos elétricos, né? E a coisa não é simples assim, né? Então está tendo um esforço nisso. Isso teria em alguns lugares do mundo isso avançou bastante, mas ainda a gente ainda tem um caminho muito longo para conseguir esses avanços na introdução. Os ônibus, a gente já viu a dificuldade, quer dizer, vamos colocar São Paulo é um exemplo, né? Que já esperava já ter uma frota, agora está implantando, mas é um sistema que tem um custo de manutenção bem mais barato do que o diesel, mas, em compensação, o veículo é muito caro. Então, hoje, a gente está vendo como é que vai se desenvolver isso. Eu não sou tão otimista com relação a essa redução, mas eu acho que não vai ter jeito, né? A expectativa que a gente faz vai ter que ter outros desafios, né? Como que a gente infelizmente vivenciou lá em Porto Alegre, para que os governos comecem a ficar mais atentos a medidas com efetividade, né? Eu sei, mas não tem aquela história de substituir o carro a gasolina pelo carro a motor elétrico. A Toyota conseguiu fazer um modelo que ainda não está à venda, inclusive, né? Que você põe água no computador, no tanque de gasolina. Não é mais tanque de gasolina, é tanque de água. E através de um processo químico de hidrólise, eles separam o hidrogênio, e o hidrogênio é a energia que movimenta o veículo, né? Quer dizer, isso Uhum. aí foi apresentado pelo Elon Musk há algum tempo atrás como um modelo. E a Toyota já fabrica um carro desse tipo. Quer dizer, nós poderíamos pensar, né, na substituição dessas matrizes de consumo de energia ou não? É isso que eu tenho colocado. Ó, por exemplo, essa questão do hidrogênio, eu preciso me lembrar, mas eu acho que é coisa de mais de 20 anos, quem sabe até quase 30 anos, eu participei de um evento que foi apresentado o carro a hidrogênio. Eu achei fantástico, mas estou pondo 20 anos aí para essa coisa se movimentar. Digo, olha que beleza, vamos ter o transporte sendo deslocado com água, né? Então, eu não, a dificuldade que eu tenho, Silvia, de enxergar como é que a gente vai fazer essa transição toda. Então, é o que eu digo que, infelizmente, as transições mais radicais, elas acontecem depois de desastres, né? Então, o desastre que alerta, faz o Estado pensar e mexer com, com sistemas urbanos tal já consolidados, né? E essa é a ideia do que eu fico falando sobre a questão do automóvel. Por exemplo, se o automóvel passar a ter um uso menor, só isso
já vai melhorar muito, não só para o tempo do usuário, mas também para a redução da poluição. Os ônibus vão circular fora do congestionamento, então eles vão ter uma velocidade melhor, uma redução de tempo de viagem. E os metrôs, que também está tendo esse projeto do BNDES, tem muitos investimentos em metrô e VLT. E vamos ver se dá certo. Nossa expectativa é que isso tudo, essa junção, né, do marco legal da questão da eletromobilidade, e nós no MDT a gente defende aí no Sistema Único, que seria uma reorganização do Estado para ele prover um serviço um serviço essencial e um direito social, que é o transporte. Mas ele não é tratado pelo Estado como tal, né? Diferente como o Estado trata o serviço social, a saúde, a educação. Agora, até a discussão do SISU, que é da segurança pública, né? E isso é uma preocupação, e isso nós temos de avançar, porque isso não acontece só pela vontade, né? Como alguns que defendem a tarifa zero acham. O governo federal vai pôr dinheiro, mas de que jeito? Como é que você faz o acompanhamento? Como é que você faz você comprova os gastos e etc. Deixa eu entrar aí, porque tem uma questão importante que você falou. Porque o Estado, mas o Estado é o governo municipal, é o governo estadual, é o governo federal. E quem tem a Exato. competência da atribuição para garantir o transporte é o municipal, né? Tem uma colaboraçãozinha do estadual, mas basicamente é o municipal, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, você vai para Buenos Aires, as calçadas são enormes, perfeitas, fantásticas, muito boas para caminhar. E aqui é um sobressalto andar nas calçadas, né? O que é que determina essa diferença entre Buenos Aires e São Paulo nesse sentido da gestão, vamos dizer assim, da capacidade de compreender que a modalidade do a pé precisa ser preparada também, né? Você tem uma ideia sobre isso? Olha, por exemplo, nós temos o caso de Brasília, né, que é onde eu moro, e é muito, muito interessante. A gente tem, às vezes, calçada, por exemplo, na minha quadra, eu tenho uma calçada muito ruim. Se eu atravesso a rua, eu tenho uma calçada qualificada, né? Que é, vamos dizer, onde tem os prédios de população de renda maior, né? E então, essa mudança de filosofia para que a mobilidade, o deslocamento a pé vire uma mobilidade de transporte, é que tem que ser uma política municipal, né? Como você mesmo disse, né? O transporte é de atribuição municipal, mas por isso que a nossa preocupação. Quando a gente fala de um sistema único, ele está falando exatamente disso. Quer dizer, para o governo federal colaborar para que o município tenha condições de investir, o município tem que fazer a parte dele, né? Então, por exemplo, uma política de estacionamento tem uma capacidade de produzir recursos muito grande. A taxação do lucro imobiliário tem várias coisas que o município pode fazer. Mas como é que ele pode fazer isso? O governo federal entra com recurso, mas ele tem de dar a contrapartida dele. Seja ele fazendo mais faixas exclusivas, tal, que com isso reduz o custo e justifica receber aquele recurso federal. E, do ponto de vista do Estado, é fundamental a função dele de resolver aquilo que você estava falando, de municípios que são limítrofes um do outro e que precisa de uma política não para esse município ou para aquele, mas para aquilo que a gente chama de região metropolitana. E daí você ir qualificando o sistema de transporte. Por isso que no Instituto MDT
a gente tem insistido nessa ideia de criar um sistema único de mobilidade, porque esse sistema faria com que houvesse uma ação interfederativa, que estaria o governo do Estado, o governo municipal e o governo federal, cada um com suas atribuições, para que houvesse uma monitorização disso tudo. Então, por exemplo, o que a gente defende desse sistema único é que estaria uma representação da sociedade civil, dos municípios, dos estados, cada um levaria as suas propostas, né? E a gente poderia ver o Estado, né? Se a gente for entrar mais em detalhe, a gente teria de comparar muito com o que o SUS tem feito, né? E é um sucesso fantástico, e a gente precisa, não pode deixar o transporte público, com a importância dele, solto no espaço como ele é hoje, né? Nazareno, olha, o SUS é considerado um sucesso mundial. Quer dizer, parece que não há muitos países que dispõem desse atendimento gratuito, né, para a população. Agora tem o SUAS, que é da assistência social, né? E você está levantando a questão do SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, não é? Quer dizer, Exato. o que é que vocês aprenderam do SUS e do SUAS para trazer para o SUM? Olha, o primeiro elemento, que é estrutural, é uma ação interfederativa. Quer dizer, você ter no espaço legal de governo algo que planeja o conjunto da ação de cada um desses entes. E a principal questão que a gente está atento é a questão da contrapartida, né? E de você criar critérios nacionais de circular, por exemplo, os subsídios, os recursos, as políticas. Então, de um lado isso, do outro é a participação da sociedade, de todos os entes, na elaboração disso tudo. Não é uma coisa que se restrinja só à ação dos entes governamentais, mas você ter o movimento popular, ter os trabalhadores, ter outras entidades que não participam do processo decisório, mas contribuindo para que isso aconteça. Então, vai haver uma fluidez maior de ação, né? E a gente vai poder fornecer à população um entendimento de como a mobilidade pode melhorar, como cada um dos entes públicos devem participar e a própria população, como é que ela pode levar suas demandas para dentro, né? Então, a gente tem estudado, nós temos nosso site, quem tiver interesse, que é institutomdt.org.br. Lá a gente tem um estudo que fundamenta essa proposta toda do Sistema Único de Mobilidade. Mas a gente fez um outro estudo, que a gente estudou cada um desses outros sistemas únicos, da educação, da saúde, da assistência social. Fizemos já debates entre esses vários sistemas para ver como é que um pode ajudar o outro. E continuamos aí trabalhando, por exemplo, existe uma PEC que foi elaborado aí junto com o pessoal da Tarifa Zero, que é para criar o próprio sistema único. Ele precisa dessa PEC. E é isso, Silvio. É uma batalha grande. A gente continua nela, né? Fizemos esse material, está disponibilizado. Quem tiver um interesse maior, entrando no nosso site, é um documento de 90 páginas sobre a fundamentação e o outro de umas 40 páginas explicando os outros sistemas únicos, né? E continuamos agora vendo como é que isso começa a fazer parte das agendas dos movimentos populares, dos municípios. Já está, por exemplo, dentro da pauta do Conselho das Cidades, para debater
nas conferências, a gente já colocou lá dentro. É uma luta lenta e, se a gente for ver o SUS, né? Você acompanhou, eu acompanhei, quando a gente mexia em movimento popular lá atrás, na década de 70, a gente já falava lá do SUS, do SUS. Imagina, quer dizer, a gente tem de saber que é um movimento lento, né? Mas que a gente não tem de ser insistente. Pois é, né? Chega de enrolação, queremos condução. Esse é o Exatamente. título da tese de mestrado do Nazareno, né? Quer dizer, Nazareno, aproveitando agora, quer dizer, como é que você vê o movimento de defesa do transporte público se fortaleceu, está estagnado? O que você vê na dinâmica da sociedade aí, hein? Ô, meu amigo, isso aí é uma coisa que realmente me perturba bastante, né? Eu tenho participado aí do Fórum Nacional da Reforma Urbana, tenho visto, mas eu ainda sinto que o movimento popular hoje, a única coisa que ele está enxergando é a tarifa zero nesse sentido, como se fosse um passe mágico. No momento que a gente tivesse a tarifa zero, nós estaríamos com transporte com inclusão social, tal, mas ninguém fala de qualidade. E você começou essa nossa conversa falando exatamente disso, né? Quer dizer, como é que a gente vai dar à população que o cara possa sair de casa e ter segurança que ele vai chegar no horário lá do trabalho? A gente avançou muito em várias cidades com sistemas eletrônicos, quer dizer que o cara vai, olha no celular e vê a hora que o ônibus vai passar no ponto de ônibus. Em alguns lugares funciona muito bem isso, alguns avanços que a gente fez, mas e a minha preocupação é isso, né? É que nós precisamos ter uma coisa mais sólida, mais estrutural, para que a gente confie que a gente vai ter qualidade. A nossa preocupação muito grande é esse lado da inclusão social, que a tarifa zero dá, mas que ela vem acompanhada de algumas garantias de qualidade. Hoje, eu não estou enxergando essas garantias. Então, mas veja, eu fiquei muito impressionado, por exemplo, o trânsito em Manaus é um caos, né? Se você for ver outras cidades, as coisas começaram de uma maneira, até Brasília, quer dizer, a Brasília, com todas essas avenidas que tem momentos agora que tem parada no tráfego, né? No trânsito, né? Tem congestionamento. Quer dizer, como é que você vê isso? Quer dizer, olhando para o futuro, e penalizando, vamos dizer assim, penalizando, cobrando os automóveis das tarifas que vão permitir outras alternativas, não precisa de uma política muito forte dos prefeitos, dos secretários. Tem um fórum de secretários de transporte também, eles discutem isso? Exatamente, boa lembrança. Estão discutindo, nós temos algumas. Quando a gente trabalha, a gente sempre fica de olho onde é que tem avançado, né, a política. Então, nós estamos tendo algumas experiências, por exemplo, Espírito Santo, lá nós temos uma gestão muito interessante, porque o secretário, ele é secretário estadual e ele termina interferindo nos municípios e tem conseguido uns avanços muito grandes, né? E isso até por liderança dele, eles criaram agora um fórum o fórum dos estados, certo? Que é o fórum que foi formado logo quando no governo do Collor, eles acabaram com a EBTU e o GEIPOT. Nós criamos o fórum, eu digo nós porque eu era secretário na época, e aí a gente criou o fórum como uma forma da gente não perder interlocução com o governo sobre isso. Então, nós temos esse exemplo lá no Espírito Santo,
Nós temos um outro exemplo muito interessante agora em Goiânia, que eles conseguiram fazer uma proposta juntando vários municípios, né? Colocando várias formas de uso, reduzindo custos, e criou agora um negócio que é bem interessante, que eles chamam metronização. O que é isso? É o ônibus sendo meio tratado como se fosse uma linha de metrô com faixa própria. O que significa? O ônibus vai passando, o semáforo vai abrindo para ele, você entende? E fora isso, eles estão pegando todas as vias importantes do transporte, eles fazem um cuidado para que aquilo flua o trânsito, sabe? Tirando como é que chama? Alguns problemas que a gente tem na via, de forma a favorecer o deslocamento do transporte público. Então, Silvio, como eu estou há muito tempo nisso, a gente fica pensando que a gente tem de não, funcionar meio como uma guerrilha, né? Aqui nós conseguimos. Aí a gente pega aquilo e tenta divulgar para o resto todinho, para ver se alguém segue aquela proposta, né? Então, a gente vai desde propostas globais até ações específicas, né? Para que a gente consiga avançar e ter aquele sonho sempre dentro da gente, no coração, para que a gente não desista, né, da briga, porque é uma briga longa. O automóvel tem um poder gigantesco e ele é visto como as pessoas que têm carro, eles acham que têm direito ao estacionamento gratuito, têm direito à via pública, têm direito, quando na realidade não tem direito nenhum. Ele que está usurpando um espaço que não lhe pertence, usando o espaço da bicicleta, do andar a pé e do transporte público. Vamos tratar de um tema que é muito querido dos neoliberais, que é a questão da privatização, né? Eu me lembro que, eu ainda sou dessa época, né, que nós tínhamos a CMTC, a Companhia Municipal dos Transportes Coletivos em São Paulo, que geria e executava mais de 50% do serviço, acho que até mais, você deve saber isso, né? Quer dizer, do serviço de transporte da cidade. Santo André, onde você foi secretário também tinha uma empresa estatal, pública, municipal, que garantia o serviço com vamos dizer assim, uma execução direta por parte da prefeitura, né? Quer dizer, PT. Não temos mais essas empresas públicas, né? A coisa se privatizou. Foi para melhor, foi para pior? Como é que é? Ajudou a gestão? Como é que você vê isso? Silvio, eu estou nessa briga. Eu fui para ser secretário em Santo André em 1989, né? E naquela época, seu amigo era vidrado nessa proposta de estatizar todo o sistema de transporte. Tanto que eu era visto, setor privado, eu não era muito bem visto, né? E lá em Santo André, foi na minha gestão que a gente criou a empresa pública de transporte, que ela operava 30% do sistema, mas ela ficava com todo o recurso do que o usuário pagava. Ia para um caixa da EPT, e ali a gente remunerava os empresários de ônibus. E naquela época a gente não tinha o que tem hoje, né? Sistemas informatizados e tal. A gente controlava com cartão de ponto. O cara saía da garagem, batia o cartão de ponto, entregava para a gente no terminal. No final do mês, a gente media e via se eles tinham cumprido viagem, as multas, e no fim do mês a gente já cobrava tudo de uma vez. O resultado que a gente fez é um resultado muito mais complexo do que isso. Nós conseguimos sair de 5% de ótimo e bom, e em 3 anos a gente já estava com 75% de ótimo e bom das pesquisas. Eu sempre trabalhei com pesquisa para ver como é que se o trabalho estava andando, estava acontendo, né?
Então, nós perdemos, as últimas empresas públicas, como a Carris agora, também já se privatizou. O sistema metroferroviário, que era claramente público, também está no processo de privatização, com problemas gravíssimos, né? A gente viu agora em Recife, incêndios de trem, aqui em São Paulo também, quer dizer, problemas de manutenção muito grandes. Eu não sei como é que a gente vai lidar com isso, mas, para mim, eu acho que foi uma derrota, essas experiências que a gente teve, e infelizmente, a gente não conseguiu dar conta, né? O que a gente está vendo em muitos países da Europa é um processo inverso. As empresas privatizadas sendo estatizadas, né? Porque não deram conta. Então, esse é um problema grave que a gente acompanha e vamos ver como é que a gente vai enfrentar isso, né? Tem várias áreas que estão se reestatizando. Por exemplo, a gestão da água, né? Quer dizer, em muitas cidades importantes do mundo, está voltando para a responsabilidade direta da execução por parte da prefeitura, né? Que a gente entende que o serviço de qualidade é indispensável, mas que a empresa privada exige a sua margem de lucro, e isso implica num custo maior, né? Para deslocar, para mobilidade e tal, né? E esses passes, quer dizer, eu queria chegar no seguinte: dessas vantagens, por exemplo, passe de estudante, passe de idoso, passe de trabalhador, não sei o quê. O que é que a prefeitura tem que aportar nesse sistema para ele funcionar, se nós já temos várias fontes de gastos assim, né, que são as isenções para o sistema de transporte, né? Quer dizer, para cobrir esses subsídios, vocês têm uma ideia de que porcentagem do orçamento do transporte municipal vai? Silvio, eu vou ficar te devendo isso. Isso eu não tenho aqui na minha... Perfeito. Para te falar sobre isso. O que a gente já no próprio MDT, no Instituto que nós tivemos uma época que a gente fez uma campanha que era Tarifa Cidadã, Transporte Público com Inclusão Social, né? Então, era uma proposta diferente da Tarifa Zero, mas o que a gente fez? A gente fez uma análise do que onerava a tarifa e ver como é que faz. Então, era o que entrava de impostos, a gasolina poder subsidiar, várias formas que a gente pensou e fizemos isso. Infelizmente, a gente elaborou, fizemos uma campanha juntando muitos municípios, uma campanha, na época, era tudo com outdoor, né? Isso foi em 2005. Mas aí a gente teve o azar de lançar isso junto com o Mensalão. Então, o Mensalão ocupou o espaço da mídia totalmente e tirou muito da nossa chance disso poder ter uma influência maior, né? Eu brinco que a bronca que eu tenho... Nós estamos chegando ao final do nosso período aqui, o tempo passa rápido, o papo é bom, né? Mas eu queria te dar um minuto para você se despedir do pessoal, dizer alguma coisa que você queira. Silvio, o que eu vou falar agora é exatamente aquilo que nos move no Instituto MDT, que é Instituto Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos, né? Então, a gente acredita muito no Sistema Único de Mobilidade e a gente espera que a gente consiga dar os passos necessários para que ele saia do papel e ele vire políticas públicas de fato. A gente acredita, se nós tivermos sucesso, nós estaremos dando uma grande contribuição para a qualidade de transporte no país. Beleza. Nazareno Stanislau Afonso, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo excelente. Eu acho que todo mundo passou a entender um pouco mais dos problemas da mobilidade, né?
Quero agradecer muito a você e agradecer a você que nos assiste. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.